Olá, pessoal! Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma aula, a mais uma terça-feira, onde nós vamos aprender mais um pouquinho sobre essa revista da classe dos juvenis da Escola Bíblica. Lembrando que nesse trimestre estamos estudando falso ou verdadeiro, como combater as ideologias do nosso tempo. Hoje estamos na nossa 7ª aula, que traz por título Evolucionismo e Criacionismo. Você já ouviu falar? Deixa eu me apresentar rapidinho para você que ainda não me conhece. Eu sou a Laura, sou estudante de Biologia e estudante de Teologia também, e sou professora dessa classe tão maravilhosa que é a classe dos juvenis aqui na igreja local. Sou de Pernambuco, hein? Sem mais delongas, né, meu filho? Vamos embora para o nosso vídeo aula. Mas antes de tudo, deixa eu ler para você o nosso versículo base. Afinal de contas, estamos numa aula bíblica. E Bíblia é o que nós mais temos aqui. Texto base de hoje. Isaías 45, versículo 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Agora, leitura bíblica. Gênesis 1, versículo 1, versículo 24, 25, 26 e 27. Salmos 19, versículo 1, 2 e 3. Romanos, capítulo 1, versículos 18, 19 e 20. É importante que você leia. Não deixe para depois, não deixe passar. Os versículos que são citados durante a aula são de muita importância para que você entenda e tenha armas para combater essas teorias e ideologias que têm surgido a cada dia. Amém? Agora, indo diretamente para o nosso primeiro ponto, que é a teoria da evolução. Evolução é uma teoria científica. Teoria científica. Segundo essa teoria, tudo que nós conhecemos e tudo que nós somos derivam de matéria pré-existente que passaram a existir por acaso. Ou seja, os seres vivos surgiram de um ser unicelular formado por meio de uma combinação aleatória de uma matéria sem vida. Resumindo, a evolução, o evolucionismo, ele acredita que nós surgimos através da evolução de espécies, onde uma matéria unicelular, um ser vivo unicelular, uma bactéria, algo assim, através dele ele foi evoluindo e começou a dar início às espécies. E nós evoluímos de um ancestral primata. Isso é o que acredita. Resumindo, ok? A teoria da evolução teve início a partir de um homem chamado Charles Darwin. Talvez você já tenha escutado falar dele, Charles Darwin. Ele era um naturalista. É uma teoria científica, onde foram se adaptando e evoluindo. Cada espécie foi se adaptando ao ambiente e foi evoluindo, dando, todo esse resultado que nós estamos vendo nos dias de hoje. Isso é o evolucionismo. Nós podemos observar mais ainda sobre o que Charles Darwin ele falava no livro dele que se chama A Origem das Espécies, onde propõe que todas as coisas vivas descendem de um ancestral comum. Perante a Bíblia, não tem base nenhuma a evolução, porque
Foi do pó da terra que Deus criou o homem. Foi através da palavra de Deus que Deus criou tudo o que existe. Então, haja luz. Haja, 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 haja. Foi através da palavra de Deus, onde Deus foi quem veio criando cada coisinha e colocando cada coisinha no seu devido lugar. Essa teoria já cai por terra quando nós lemos Gênesis 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, não tem base bíblica para o evolucionismo. Porque em Gênesis 1, versículo 1, o primeiro versículo da Bíblia já coloca: Deus foi quem criou céus e terra, com apenas uma palavra: haja. Ok? Indo agora para o nosso segundo tópico, nós podemos observar: Deus é o criador de todas as coisas. Gênesis 1, versículo 24. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie. Gado, répteis, tudo conforme a sua espécie. Então, nós podemos observar nesse versículo que nós já entendemos aqui o que é o criacionismo. O criacionismo é onde nós entendemos que tudo que existe, tudo, todos os seres, todas as plantas, tudo, foi criado por Deus. Porque lá no princípio, Deus disse o quê? Haja. Porque lá no princípio Deus criou céus e terra. E porque agora no versículo 24 nós podemos observar que Deus disse: e a terra produz a alma vivente conforme a sua espécie. Ok? A própria ciência afirma que o barro, o pó, tem as mesmas partículas, os mesmos elementos que o ser humano, que o corpo de um ser humano. Então, a própria ciência comprova o que a Bíblia diz. O homem foi feito do barro. Gênesis diz: e do pó da terra Deus formou o homem. Tudo que existe foi Deus quem criou. Aí eu vou citar os versículos. Gênesis 1, versículo 1, novamente. Gênesis 1, versículo 2. Hebreus 11, versículo 3. A autora destaca: como é bom saber que o Deus que criou o universo e tudo que existe é poderoso para sustentar e guardar. Ele nos ama e compreende como ninguém mais, de dentro para fora, pois ele conhece a nossa essência, o Criador conhece o nosso DNA. Uau! Então veja, tudo que existe dentro de nós, o Criador sabe onde fica cada local. Ele compreende o nosso DNA, ele entende o nosso DNA sem precisar estudar sobre DNA, sem precisar estudar sobre corpo humano. Porque ele é o Criador, então ele sabe onde está cada partícula, cada átomo e para que serve cada coisa. Sem precisar estudar botânica, ele entende, compreende e sabe cada espécie de planta, cada ramificação, cada coisinha da planta. Ele entende. Sem precisar estudar nada da área de animais. Ele entende cada espécie, onde fica cada veia, onde fica cada coisinha em cada animal. Sem precisar estudar. Porque ele é o Criador de todas as coisas. Ele não precisa estudar geografia, porque ele sabe onde fica cada ponto, cada hemisfério, cada coisa. Sem precisar estudar nada, porque tudo que existe foi Deus quem criou. A Bíblia, desde o princípio, declara que o homem foi criado por Deus e não foi evoluído de nada. Nada. Deus é um artesão habilidoso. Salmos 104. O universo não é uma obra impessoal. O universo
não é resultado de um acaso, porque teve um Criador. Isaías 40, versículo 22. Salmos 104, versículo 1. Agora, indo para o nosso terceiro tópico, nós temos criação ou evolução. O criacionismo não é uma teoria, ele foi legitimado pela palavra de Deus, como eu disse lá no começo. O criacionismo não é uma teoria, não é uma ideologia, porque ele foi legitimado pela palavra de Deus e porque a ciência também comprova isso. Evolucionismo não pode ser considerado ciência porque não tem comprovação. Isso eu falei lá no começo com vocês. É inconcebível um cristão acreditar que o homem de hoje é diferente do homem lá do começo. Atos 17, versículo 24. Gênesis 1, versículo 27. Gênesis 2, versículo 7. 1 Tessalonicenses 5, 23. E para terminar, Salmos 8, 3 e 4. Uau! São vários versículos, vão estar aqui na tela. Mas entenda, o homem foi criado por Deus. Não tem como nós colocarmos na nossa cabeça de cristão que nós surgimos do acaso, porque a Bíblia é contrária disso. Nós temos que entender que para o universo funcionar como funciona, precisa ter alguém que controla tudo isso. Como é que cada planeta sabe onde ficar? Como é que cada planeta, cada lua, né, cada estrela, tudo isso consegue ficar no seu devido lugar? Quem é que sustenta tudo isso sem ter nenhuma estrutura? Mas cada coisa saber o seu lugar. Se não for alguém que rege tudo isso, que controla tudo isso, que governa tudo isso. Entenda, o universo não é obra do acaso. O ser humano não é obra de evolução. As espécies que existem não são obras do acaso, de evolução, de ops, começou a existir. Não, é tudo obra de um Criador, um ser supremo. Alguém que está acima, algo soberano, algo supremo, que está acima do nosso próprio entendimento. É isso que a Bíblia fala, é isso que nós acreditamos. Indo para a nossa conclusão, nós observamos que a autora destaca: é nosso dever como cristãos crer que Deus é o Criador de todas as coisas e defender a nossa fé com sabedoria, não nos envolvendo em discussões desnecessárias, né? 2 Timóteo 2, 23. Então entenda, Deus é o nosso Criador, Deus é Criador de tudo, Deus é Criador de todas as coisas e nós temos que defender a nossa fé com sabedoria, com graça, e nós só vamos conseguir defender a nossa fé se nós entendermos as ideologias e teorias e estudarmos a Bíblia. Para tudo tem resposta na Bíblia. Amém? Que Deus possa abençoar você. Se essa aula te ajudou, se inscreva no nosso canal, dá um joinha aqui, comenta aqui embaixo também nos comentários o que você tem achado, né? Estamos caminhando aí para mais da metade já da nossa revista nesse 4º trimestre e eu espero que tenha servido de bênção na sua vida e de muito aprendizado. Que Deus possa te dar sabedoria para combater essas ideologias que têm se levantado. Que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, se Jesus Cristo nos permitir. A paz.